bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, semana passada nós começamos a falar um pouquinho ali sobre a cidade de Corinto, que é onde começa a história, né? Então, Corinto, a gente, só para relembrar, era uma cidade que, na época ali, né? Na época, conforme a narrativa da história, ela foi reedificada por Júlio César, ela situada ali na região da Acaia, né? E ela foi reedificada porque, na verdade, tempos antes, né, desse ano de 34, que é quando a história começa, 34 depois de Cristo, né? Então ela foi, antes disso, destruída por um outro romano também, né? Nós lemos a semana passada, Lúcio Múmio, então por isso ela foi reedificada. E ela virou uma colônia que abrigava muitos romanos, também muitos escravos libertos, e vários povos israelitas e também outros povos de outras raças, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Ou seja, era uma metrópole assim, multicultural, né? Então, muita diversidade havia em Corinto nessa época. E então, diante dessa era tanta diversidade, era tanta agitação, uma cidade realmente uma megalópole da época, digamos assim, né? E aí o que se verificava? Uma degradação moral dos costumes, né? Então, muita libertinagem, como Emmanuel narra, né, pela leitura que nós fizemos. Então, havia muita libertinagem nos costumes das pessoas que viviam ali em Corinto, né? Uma degradação moral muito grande dos costumes. E nesse ano de 34 começa uma revolta ali dos escravos, né? E só a título de curiosidade, né, já que nós estamos aqui num estudo, Emmanuel, que a gente sabe que uma das encarnações dele foi como senador Públio Lentulus, né? Nesta época ele estava reencarnado como Públio Lentulus, só que numa outra região, né? Então ele não estava, ele estava encarnado e nem sonhava de tudo isso que tá acontecendo. E depois, posteriormente, ele espírito Emmanuel, né? Ali em 1900 esse livro é de 41, 1941, talvez 1940, não sei exatamente, ele começa a ditar essa história, narrar uma história que ocorreu num período em que ele estava encarnado, né? Que é esse maravilhoso livro que nós temos aqui, esse é um tesouro, né? Então, a título só de curiosidade, essa história de Paulo e de Estevão aqui, né? Ela está acontecendo, a história de Paulo, na verdade, né? Saulo que se transforma em Paulo, ela ocorre quase que simultaneamente, enquanto o Públio estava encarnado, né? Eles não se conheciam, não, né? Uma situação acontecendo numa região e essa situação ocorrendo ali na região onde hoje temos a Grécia, né? Então, a título de curiosidade. Bom, vamos lá, começando a leitura, né? Continuando aqui no parágrafo, olha, então, ó, nesse ano de 34 depois de Cristo, então sabemos que o senador Públio Lentulus, ele desencarnou em 79, então ele estava encarnado em 34, né? Ele desencarnou em 79 por ocasião da erupção do Vesúvio em Pompeia, né? O vulcão ali em Pompeia, na Itália, na região ali da Itália, e isso daqui está correndo, essa situação, essa história, na região onde a gente conhece hoje como a região ali da Grécia, né?
Então, olha, nesse ano de 34, a cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas. O procônsul não hesitara ante a gravidade da situação. Expedindo mensageiros oficiais, solicitara de Roma os recursos preciosos. E os recursos não tardaram. Em breve, a galera das águias dominadora, auxiliada por ventos favoráveis, trazia no bojo as autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Então a gente sabe que ali, né, a região ali, a Grécia, cercada de água, né, pelo mar. Então, ante essa revolta, foi solicitado um auxílio a Roma e não tardou que pelo mar viessem ali as galeras carregadas de soldados, né? Então essa chegada não foi por terra, foi pelo mar, carregada ali de soldados para impor a ordem. A gente sabe que a ordem que o Império Romano entendia era a violência, né? Então, olha, por isso que a cidade estava ali, tudo muito tranquilo, né? Pelo medo que eles estavam de tanto poder militar ali na cidade, né? Eis porque, nessa manhã radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidos em profundo silêncio, semicerrados e tristes. Então, com medo, estava tudo, parecia uma cidade fantasma até, né? Os transeuntes eram raros, com exceção de vários magotes de soldados que cruzavam as esquinas despreocupados e satisfeitos, como quem se entregava de bom grado ao sabor das novidades. Então, todo mundo com medo dos militares, do poder militar de Roma que estava ali, né, pela cidade, estava tomada de soldados. As pessoas com medo, pela característica de truculência deles ali, todo mundo ficou recolhido, então não se via movimentos. Os movimentos que se via na cidade era só dos soldados mesmo, patrulhando, né, por assim dizer. Já de alguns dias, um chefe romano, cujo nome se fazia acompanhar de sombrias tradições, fora recebido pela corte provincial, ali desempenhando as elevadas funções de legado de César, cercado de grande número de agentes políticos e militares, estabelecendo o terror entre todas as classes com os seus processos infamantes. Então, havia um chefe romano, uma autoridade romana que estava ali. E ele não era uma pessoa escrupulosa, ele não tinha escrúpulos, né? E ele era ávido ali pelas questões materiais. E ele usava do seu poder, da sua autoridade e da sua ganância para expropriar os bens injustamente, né? Vamos acompanhando a leitura aqui que vai ficar claro, né? Então, quem é esse chefe? O nome dele é Licínio Minúcio. Então, ele chegara ao poder. Então, como ele chegou ao poder? Mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. Então, ele chegou ao poder fazendo tramas, fazendo intrigas de uma maneira muito pérfida, né? Derrubando outros, passando por cima de outros de maneira desonesta, através da calúnia, né? Com intrigas e tudo mais. Conseguindo voltar a Corinto, onde estacionara anos antes, então ele já havia estado em Corinto, né? Sem uma autoridade maior, né? Mas agora ele tinha essa autoridade, olha. Tudo ousava agora por aumentar seus cabedais, fruto de avareza insaciável e sem escrúpulos. Pretendia recolher-se mais tarde àqueles sítios onde suas propriedades particulares atingiam grandes proporções, esperando aí a noite da decrepitude.
assim de maneira a consumar seus criminosos desígnios, iniciou largo movimento de arbitrárias expropriações a pretexto de garantir a ordem pública em benefício do poderoso império que a sua autoridade representava. Então ele continua ali com essa ação de ficar expropriando. Ele já tinha estado lá antes, ele fez coisas terríveis em Corinto, mas ele não tinha o cargo que ele tinha, agora ele tem. Então ele volta, e agora ele volta fazendo mais ainda, mais expropriações ainda, né? Muito maiores, muito mais vultuosas, e em nome do Império Romano, mas não era, né? Ele na verdade estava desviando, ele fazia esses atos muito além em nome do Império, mas eram vantagens que ele estava tentando obter para ele pessoalmente, né? Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. E sempre, né, a gente percebe que ao longo da nossa história, os judeus, eles sempre são muito perseguidos, e uma das coisas assim que os seus perseguidores miram na riqueza que eles possuem, porque é um povo notoriamente assim trabalhador, eles são notoriamente conhecidos também pela capacidade de serem bons comerciantes, bons negociantes, né? Então é um povo que notoriamente eles não se ajudam mutuamente, eles também têm essa característica. Então, notoriamente, são povos que conseguem ali facilmente formar riqueza, né? E também, notoriamente, sempre foram alvo ali da cobiça de outros que fazem o que for necessário para espoliar as riquezas, né? Essa história a gente viu, por exemplo, se repetir na Inquisição. Nós vimos também na própria Segunda Guerra, quando eles foram exterminados ali, né? Eles eram retirados, né, ali à força das suas cidades, das suas casas, e aqueles que faziam isso acabavam ali ficando com as suas riquezas, né, o quanto fosse possível. Então, olha, esses judeus que viviam ali na região eram os mais visados para as expropriações, porque eram os que tinham mais bens, né? Por toda parte começavam a chorar os oprimidos. Entretanto, quem ousaria o recurso das reclamações públicas e oficiais? Ninguém tinha coragem, né? Quem teria coragem de afrontar Roma, né? Quem teria essa coragem? Ainda mais um judeu, né? Olha só. A escravidão esperava sempre os que se entregassem a qualquer impulso de liberdade contra as expressões da tirania romana. E não era só a figura desprezível do odioso funcionário que constituía para a cidade uma angustiosa e permanente ameaça. Seus asseclas espalhavam-se em vários pontos das vias públicas, provocando cenas insuportáveis, características de uma perversidade inconsciente. A manhã ia alta, quando um homem idoso, dando a entender que buscava o mercado pelo cesto que lhe pendia das mãos, atravessava a passos vagarosos uma praça ensolarada e extensa. Então, a narrativa aqui de Emmanuel nos conta que nessa manhã, que estava ali a cidade toda quase que deserta por causa dessa movimentação anormal de soldados romanos, né? Mas um homem passava, né? Estava passando pela rua, dando a entender que ele ia ao mercado. Vamos entender, vamos saber quem é este homem. Um homem idoso.
Um grupo de tribunos, e o que são tribunos, né? Tribunos eram os oficiais escolhidos ali para poder fazer essa patrulha. Eles eram os tribunos, né? Eram os soldados. Um grupo de tribunos alvejava-o com ditérios deprimentes entre gargalhadas de ironia. Então ele ia passando, esse velhinho, e esse grupo de tribunos, de soldados, começou a fazer ali piada, né? Começou a fazer, a falar palavras assim desagradáveis, né? Jogando indiretas ali, debochando desse senhor, né? Então, olha. O velhinho, que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita, demonstrava perceber o ridículo de que vinha sendo objeto. Então, eles estavam ali humilhando ele, né? Mas, distanciando-se dos militares patrícios, como desejoso de resguardar-se, caminhou com mais timidez e humildade, desviando-se em silêncio. Então ele assume uma postura de medo, né, e até de humildade, de querer se apagar. Ele estava amedrontado e também ele estava muito desconcertado ali com aquela situação de humilhação que ele estava sofrendo. Então ele passou quietinho assim, né, sem ousar nem levantar os olhos, né? E aí o que acontece? Então ele se desviou em silêncio. Foi nesse instante que um dos tribunos, em cujo olhar autoritário perspassava acentuada malícia, acercou-se dele, interrogando-o asperamente. Olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? O interpelado estacou pálido e trêmulo. Seus olhos revelaram estranha angústia que resumia na sua eloquência silenciosa todos os martírios infinitos que flagelavam a sua raça. As mãos enrugadas lhe tremiam ligeiramente, enquanto o busto se arqueava reverente, premido a longa barba encanecida. Teu nome, tornou o oficial entre desrespeitoso e irônico. Então ele foi parado ali, né? E ele vai dizer o nome dele que nós falamos a semana passada, já demos até o spoiler de quem ele é Yoshedeb, né? Yoshedeb. E ele vai falar, né? Ele responde, Yoshedeb, filho de Jared, respondeu timidamente. E por que não saudaste os tribunos imperiais? E ele responde, Senhor, eu não ousei, explicou quase lacrimoso. Não ousaste? Perguntou o oficial com profunda aspereza. E antes que o interpelado conseguisse oportunidade para mais amplas desculpas, o mandatário imperial assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável em bofetões sucessivos e impiedosos. Então, ele só respondeu que não ousou, né? Ali naquela humildade muito grande, né? E medo também. E antes que ele pudesse falar mais qualquer coisa, eles começaram a bater no rosto dele. Toma, toma! Exclamava rudemente ao estridor das gargalhadas dos companheiros presentes à cena em tom festivo. Guarda mais essa lembrança. Cão asqueroso, aprende a ser educado e agradecido. O velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-se-lhe a surda revolta íntima a traduzir-se no olhar chamejante, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. Num movimento espontâneo, olhou os braços encarniçados na luta e no sofrimento e, reconhecendo a inutilidade de qualquer revide. Foi quando o verdugo inesperado, observando-lhe a calma silenciosa,
pareceu medir a extensão da própria covardia e, colando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém: agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. E aqui a gente se lembra daquela passagem do Evangelho, né, da bem-aventurança, quando Jesus fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, né? E aí, nas explicações, depois do Consolador, dizendo que até então a terra sempre foi assambarcada, né, pelos violentos, né? Pelo forte e violento que oprimia, pelo medo. Então, a gente lendo esse trecho, a gente se recorda dessa passagem do Evangelho, né, das bem-aventuranças. E a gente vê aqui, né, Roma realmente é um exemplo aqui, essa cena, através desses soldados que usaram dessa violência gratuita, né, sem nenhum motivo, contra um velho, né, só para mostrar a sua força mesmo, a sua superioridade pela força, né? E não superioridade moral, como deve ser. E aí o soldado, né, diz para ele: agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. A vítima dirigiu-lhe então um olhar de ansiosa amargura, no qual transpareciam as dolorosas angústias em toda uma longa existência. Emoldurado na túnica singela e na velhice venerável, aureolada por cabelos branqueados nas mais penosas experiências da vida, o olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. Por que um dardo? Porque, viu, a gente leu aqui como Emmanuel coloca, ele não olha com ódio, talvez, ali, querendo se vingar. Ele olha assim, né? Ele fica perplexo, né? E ele olha com humildade até, né? E aquele olhar, é o olhar da vítima para o algoz. E o que acontece? Quando o espírito, né? O nosso espírito vai despertar um dia. Todos nós. Então, os algozes de hoje despertarão amanhã, né? Então, quando o algoz desperta, ele fica gravado na sua memória, né? O olhar das suas vítimas. Então, por isso que Emmanuel coloca aqui, por isso que ele usa esse termo, um dardo invisível, né? É muito comum a gente, quando a gente houve espíritos ali que estão em arrependimento e eles se sentem julgados, eles se sentem ali punidos, tal, né? Mas eles falam até pela presença das vítimas, e às vezes não é nem a presença da vítima, mas é que ficou gravado na sua mente, na sua memória, ali o olhar, né? Um gesto da sua vítima, né? Fica gravado, para que eles possam ali realmente ter esse arrependimento vindo ali, né, com essa força. No entanto, aquela dignidade ferida não se demorou muito na atitude de exprobação, intraduzível em palavras. Em breves instantes, suportando os ditérios da geral zombaria, prosseguiu no objetivo que o levara a sair à rua. O velho Yosedeb experimentava agora estranhas e amargas reflexões. 2 lágrimas quentes e doloridas sulcavam-lhe as rugas da face macilenta, perdendo-se nos fios grisalhos da bárbara veneranda. Que fizera para merecer tão pesados castigos? A cidade fora trabalhada pelos movimentos de rebeldia de numerosos escravos, mas seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz dos que trabalham com dedicação e obediência a Deus.
A humilhação experimentada fazia-o regressar pela imaginação aos períodos mais difíceis da história de sua raça. Por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Qual a razão de serem sempre estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Entretanto, amavam sinceramente aquele Pai de justiça e amor que velava dos céus pela grandeza da sua fé e pela eternidade dos seus destinos. Não nos esquecendo, né, que por essa época, né, que está sendo narrada, eles eram o único povo que eram monoteístas, né? Por isso amavam sinceramente aquele Pai. Então, por exemplo, lá em Corinto, aquela região, e os próprios romanos, eles não acreditavam num Deus, não acreditavam em vários deuses, né? Enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto o seu patrimônio religioso com sacrifício, embora da sua independência política. Acabrunhado, o pobre velho meditava na própria sorte. E aí ele vai começar a se recordar das injustiças que ele sofreu, né? Então nós temos aqui mais uns minutinhos, vamos ler aqui, olha, ele vai contar um pouco da história dele, nós vamos ver que ele é o pai, né? Vocês vão ver de quem, eu vou ler. Esposo dedicado, enviuvara quando aquele mesmo Licínio Minúcio, aquele que expropriava, né? Questor do Império, anos antes, instaurara nefandos processos em Corinto, a fim de punir alguns elementos de sua população descontente e rebelada. Sua grande fortuna pessoal fora extremamente reduzida e houve de amargar uma prisão injusta resultante de falsas acusações que lhe valeram pesados dissabores e terríveis confiscos. Sua mulher não havia resistido aos sucessivos golpes que lhe feriram fatalmente o coração sensível, mergulhando-se na morte, ralada de acerbos desgostos e deixando-lhe os 2 filhinhos que constituíam a coroa de esperança de sua laboriosa existência. Gesiel e Abigail desenvolviam-se sob o carinho de seus braços afetuosos, e por eles, no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentia que a neve da estrada humana lhe alvejara precocemente os cabelos, consagrando a Deus as suas mais santas experiências. À mente lhe veio então mais viva a silhueta graciosa dos filhos. Era um lenitivo conhecer o sabor agradável das experiências do mundo a benefício deles. O tesouro filial compensava o das flagelações em cada acidente do caminho. A evocação do lar, onde o amor carinhoso dos seus filhos alimentava as esperanças paternas, suavizou-lhe as amarguras. Que importava a brutalidade do romano conquistador quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração? Experimentando resignado consolo, chegou ao mercado, onde se abasteceu do que necessitava. Então, a gente vai parando por aqui, porque já deu o horário, mas a gente vê, né, que ele começa a pensar na história da vida dele. Ele já havia sido expropriado anteriormente por esse mesmo chefe romano, Licínio Minúcio. Ele tinha uma fortuna que foi muito reduzida, só sobrou, na verdade, uma pequena propriedade, esse sítiozinho onde ele vivia, junto com seus 2 filhos, Gesiel, que nós vamos ver, né, seria o Estevão,
e a Abigail. E agradeço a todos, espero que semana que vem nós possamos estar aqui novamente, continuando a leitura dessa bela história, rica de muitos ensinamentos. Agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus, uma excelente semana.